pessoa diferente, pessoa que prima pela ética, pela moral. Porque o mundo aí, tudo que está fazendo é invertendo os valores. Eu queria falar aqui um pouquinho a respeito de surpresa. Em todos os tempos, o seu Deus tem comissionado pessoas na face da terra para fazer a sua obra, e hoje não é diferente. Se não vejamos os irmãos aqui, a irmãzinha, todos mais, desculpe eu lembrar o nome, saber o nome dos irmãos, entendeu? Mas isso não vai fazer diferença não. O importante é que os irmãos estão servindo ao Senhor, e vocês também. Inclusive as criancinhas louvando ao Senhor, né? Maravilhoso isso. Eu escolhi aqui um texto aqui que fala da vinda do Senhor. Eu gostaria de convidar, que eu vou dar voz à palavra do Senhor aqui, do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. A pessoa diz São Mateus, eu digo apóstolo Mateus, eu vou dizer São. Apóstolo Paulo, apóstolo João, apóstolo Mateus, até a tradição, né? Isso é coisa da Deus, da tradição religiosa. São Fulano. Diz que a pessoa está dizendo que santo é quem é quando começa com a palavra vogal. Não. Com a palavra vogal, Santo Antônio, né? Porque começa com vogal, né? Aí quando começa com consoante, aí é São Francisco, né? Santo Antônio, São Francisco, um é santo e o outro é São. Mas gente, vamos ler aqui o capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, a partir do versículo 36, que fala da vinda do Senhor. Diz assim: todos encontraram? Podemos dar voz à palavra do Senhor? Diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Pode agradecer que seja o nome do Senhor. Jesus vem, gente? Vem ou não vem? Essa é a convicção. Nós cristãos precisamos dessa convicção. Agora, infelizmente, essa vinda do Senhor vai trazer transtornos terríveis. Vai trazer transtornos terríveis. Mas vai trazer maravilhas para aqueles que têm compromisso com essa palavra. Mas aqueles que não querem ouvir, e quando ouvem, até debocham das pessoas que pregam o Evangelho, porque em todos os tempos Deus tem comissionado pessoas aqui na terra, seus criaturas, para fazer a sua obra. E a obra de Deus não é
sacrifício de Deus. Deus sem nós é Deus. A obra de Deus é feita em nosso próprio benefício. Aqui o apóstolo Pedro diz que os anjos quiseram vir fazer essa obra, Deus não deixou. Quem tem que fazer é uns pelos outros, partindo da realidade, da existência de Deus, da lógica e da questão espiritual. Pois que todo ser humano, assim como é matéria, é espírito. E o beneficiário, verdadeiramente, dessa questão, o maior beneficiário é o remanescente do ser humano, o espírito. E é por isso que Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a tem que a igreja bem informada, viu? Então, gente, eu parabenizo a todos aqui presentes. Eu parabenizo a todos porque despertaram para essa verdade que eu também não conhecia. Eu confesso que eu não conhecia nada a respeito do Evangelho. Eu lembro que um dia eu vi no ônibus e uma pessoa levantou a voz do ônibus e eu fiquei tenso. Fiquei tenso, não sei porquê, aliás, sei porquê. E eu não tinha noção de nada. Todo domingo eu ia à missa, domingo eu não ia à missa, eu ficava com sentimento de culpa porque não fui à missa. Li aquele jornalzinho, tem um jornalzinho lá que não para a gente ler. Eu li aqui, nem passava pela cabeça, porque ele era alguma das cartas, Pedro, Paulo, João, nem passava pela minha cabeça isso. Então a gente vai à missa, volta à missa, vai à missa, volta da missa. É bom ouvir aquela mensagem, a verdade, embora seja uma mensagem muito superficial, mas não muda nada. É como o Natal. O Natal é uma coisa muito importante porque divulga a existência de Jesus Cristo para o mundo. Não deixa de ser uma coisa muito importante. Saber que Jesus existiu e a importância de quem foi Jesus. Ainda que ele disse que as raposas tinham seus covis e as aves do céu tinham os seus ninhos, mas ele não tinha nem um livro na cabeça, ainda que nada faltou para ele, porque ele é o dono do universo. E o nascimento desse homem serviu de base para o calendário pelo qual a humanidade se rege. Todos os fatos históricos vêm em ordem decrescente antes de Cristo ou em ordem crescente depois de Cristo. Para você ver a importância do homem de Deus na terra. E esses dias eu estava vendo lá na internet, Facebook, aí colocaram uma postagem lá dizendo que o importante não foi o homem suprir a dor, o importante foi Deus descer a terra. Entendeu? Isso é que foi importante. Isso foi o maior gargalo dos judeus, porque os judeus nunca acreditaram que Jesus era o Messias prometido. Ainda hoje a maior parte não acredita. Mas nós, vocês que estão aqui, nós, glória a Deus, nós acreditamos. Nós sabemos, nós sabemos que Jesus Cristo nasceu, viveu 33 anos com sua mãe, que quando foi concebeu do Espírito Santo, nessa altura já deveria ter os seus 20 anos, e conviveu mais 33 com Jesus. Então, quando Jesus terminou a sua missão, Maria não tinha nem de 53 anos de idade. Nada tem a ver com esse mito que inventou, que se criou, usando indevidamente esse nome maravilhoso. Mas ainda assim, meu gente, falando dessa questão de surpresa, chama minha atenção quando Jesus peregrinava, uma das surpresas. Então, levando o esquife, filho único da viúva, vocês aqui conhecem a história, quem lê a Bíblia conhece a história, vão levando a viúva, certamente chorando, seu filho único tinha falecido. Aí Jesus chega e diz: por que choras? Ele sabia por que ela chorava, mas Jesus gosta de ouvir. Por que chora? Aí Jesus toca no esquife e, para a surpresa de todos, o rapaz reviveu, passou a viver. Tem uma pessoa lá no chamado Tanque de Betesda,
40 anos, salvo engano, era isso, não preciso. Esperando 30 anos. Ainda que fosse 10 anos, já era coisa demais, né? 38 anos. Esperando lá um determinado movimento lá da água, que era para ele mergulhar, mas ele era um tipo cadeirante, tinha problema de mobilidade e não conseguia. Aí Jesus chegou para ele e diz assim: quer explicação? Se bem que eu queria, mas quando vem o movimento lá da água que eu quero, aí vai ver na minha frente. Imagine quantos anos esse homem vinha perseverando nisso. De repente, olha a surpresa dele. Jesus diz: levanta-te, anda. Tem um homem pedindo esmola na porta do templo, e aí já não era mais Jesus, eram os discípulos de Jesus que estavam seguindo as suas orientações. E tem um homem pedindo esmola, aí se aproxima João e Pedro, e o homem pensa que ele vai dar uma esmola a ele, diz: não tem um prato aí hoje, mas no nome de Jesus Nazareno, levanta-te, anda. Aí o homem saiu saltando no meio dele. Oh, surpresa maravilhosa, gente. Tem um homem que está com 8 anos prostrado. Aí chega Pedro e diz assim: Anani, né? O nome do homem, se não me engano. Jesus te cura, levanta. O homem levantou, tá bonzinho. Gente, esse é o Jesus que nós seguimos. Esse é o Deus, esse é o Jesus Cristo que nós seguimos. O mundo tem bilhões de pessoas, tem milhões de religiosos, bilhões de religiosos, e milhões, milhares, sei lá, de seitas, religiões, etc. Diz que a religião de maior quantidade de fiéis é o islamismo, esse islamismo perigoso aí. Mas o único povo da face da terra que mais do que perspectiva tem esperança viva são os que seguem as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero mais uma vez parabenizar todos aqui presentes por isso, inclusive as crianças, os adolescentes. Parabéns para vocês, jovenzinhas lindas. Espero que vocês nunca vão se seguir nem para a direita nem para a esquerda. Porque quando eu ouço uma pessoa dizer assim: já fui crente, uma das duas coisas aconteceu: ou não entendeu a palavra de Deus, ou as conveniências pessoais falaram mais alto e a pessoa desviou do caminho do Senhor. Quando ele faz isso, ele está desprezando, está menosprezando o sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Isso é muito grave. Por isso eu recomendo, principalmente essas crianças que estão caminhando no caminho do Senhor, que vivam, procurem viver essas orientações dos professores que estão aqui, dos pregadores, dos seus pais, das pessoas que estão seguindo esse caminho maravilhoso, porque vocês só têm a ganhar. A gente sabe que a doutrina cristã vem na contramão da natureza humana. Hoje mesmo eu estava lendo um trecho, capítulo 19 de Mateus, Jesus Cristo dando conta que um homem convidou pessoas para trabalhar 9 horas do dia, de manhã, levou as pessoas para trabalhar. Aí mais tarde, andando por lá, depois do meio-dia, encontrou outras pessoas, andou lá para o serviço. Aí quando foi já de tardinha, encontrou: porque você não foi trabalhar, ninguém me assalariou, então vai trabalhar a minha vida. Aí ordenou ao gerente lá que pagasse aquelas pessoas, pagando primeiro os últimos. Olha, não vem na contramão, né? Pagando primeiro os últimos. Aí os que foram de manhã pensavam que iam ganhar bem mais, né? Vem na contramão da lógica humana, né? Pensavam que iam ganhar bem mais. Aí Jesus disse que o homem foi e pagou o tanto que tinha pago, só tinha trabalhado 1 hora. E ele deu exemplo. Disse: os primeiros são os últimos, os últimos são os primeiros. Então, uma coisa na contramão. Jesus Cristo recomenda a gente amar os nossos inimigos. Amar amigo, às vezes, não é muito fácil. Se uma pessoa que a gente considera amigo cometeu um delito e
tiver que ir para a cadeia, vai ser muito difícil a gente querer